Shalom! Hoje nós vamos tratar sobre um tema importantíssimo que é sabedoria. Quem não precisa de sabedoria, né? Esse tema, ele se encontra no livro de Tiago, também no livro de Provérbios, o qual nós vamos estudar posteriormente. O livro de Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18, ele vai falar sobre dois tipos de sabedoria. Aquela que é terrena, não espiritual, demoníaca e produz o quê? Amarga inveja, seguida por ambição egoísta e toda espécie de práticas indecentes. Você pode ver uma lista disso em Romanos 1, 28 a 31, Gálatas 5, 19 a 20. A sabedoria do alto é do Pai, em quem não há variação nem trevas causadas por variação. Você pode ver aí no livro de Tiago 1,17. E é exaltada em Provérbios 8, 22 e seguintes. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre essa sabedoria que vem do alto, finalizando aí o capítulo 3 do livro de Tiago, da carta, da epístola de Tiago, como você achar aí mais fácil entender. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos apegar à sabedoria de Deus. Tiago, ele vai falar sobre as qualidades dessa sabedoria que Deus nos dá. No capítulo 2, de 14 a 26, ele explicou sobre a fé viva, a fé que salva, a fé que não se contenta com declarações apenas teóricas, e ela tem que ser expressa por meio de obras que provêm da presença da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e seu controle sobre a vida do discípulo. Tiago apontou para Abraão como exemplo. O patriarca estava disposto a sacrificar o seu próprio filho Isaque, que nasceu mediante a promessa. Depois ele apresenta o exemplo de Raabe e ela salvou a vida dos espias, arriscando a sua própria vida. E agora, Tiago, ele nos ensina que podemos saber quem está no controle de uma vida, se é o Eterno, o Senhor Deus, ou se é o Satanás, por meio dos atos dessa pessoa. As pessoas têm a tendência de dizer que elas fazem o que acham que devem fazer. À primeira vista parece que elas estão agindo de acordo com a sua própria sabedoria e entendimento. Elas afirmam e estão convencidas de que estão fazendo escolhas independentes, mas a Bíblia pinta uma figura diferente. Todas as pessoas agem debaixo de uma entre duas influências, ou da influência de Deus ou da influência do maligno, do Satã. Não existe meio termo e não existe vácuo. Portanto, precisamos saber e precisamos fazer uma pergunta bem simples. Quem você escolhe para ser o rei, o dono, o amo, o senhor da sua vida, dos seus atos e dos seus pensamentos? Deus ou Satanás? Então, Tiago 3, 13 a 18 diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o mostre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se na paz para os pacificadores. Então aí nós vemos dois tipos de sabedoria, nos versos 13 a 18. Tiago nos mostra a sabedoria que vem de Deus e a compara com a sabedoria que vem do Satã, que é animal, da nossa carne fraca. Como qualquer outra coisa na vida, assim também é com a sabedoria. Existe a original e existe a imitação. Todos sabem que a original é boa, é valiosa, e que a imitação é simplesmente uma cópia barata da coisa real. Os dois tipos de sabedoria atuam de maneiras diferentes, possuem propósitos contrários, e o resultado final deles é completamente diferente um do outro.
A sabedoria, que tem origem em Deus, aponta o homem ao Criador, a capacidade de honrar a Deus através do serviço kadosh, do serviço santo e útil. Depois da morte física, aquela pessoa viverá na presença de Deus por toda a eternidade. A sabedoria demoníaca, isso é, que tem origem no Satã, impede o homem de fazer a vontade de Deus, o estimula a agir contra a vontade do Criador e contra o corpo do Messias, a congregação dos crentes. Ela faz colocar a si próprio os seus interesses no centro da sua vida e no final sua recompensa é a condenação eterna, no lago de fogo. A sabedoria que vem da carne de Satanás, ela leva o homem a dar desculpas e às tentações e que são difíceis de resistir. Todas elas parecem boas, atraentes, inocentes, até mesmo santas, entre aspas. A escolha que fazemos entre esses dois tipos de sabedoria tem sérias consequências. Uma vez que a questão é tão séria, vamos aprender a como distinguir entre elas. Vamos aprender como pedir e receber a sabedoria de Deus. Vamos aprender como ter cuidado com a sabedoria que vem do Satã. A sabedoria pode vir da fonte errada. Terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Isso pode soar estranho para nós que vivemos no século XXI, mas as escrituras declaram que é um fato. Satanás e seus demônios interferem sim na vida das pessoas. Lembre-se de que Yeshua chamou Satã de um príncipe deste mundo. João 12:31, João 14:30 e João 16:11. Os demônios são reais e são ativos, mas se você já foi salvo, então o Espírito do Eterno habita em você. Pode estar certo de que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Não obstante, Satanás, o príncipe deste mundo, possui extensiva autoridade e influência sobre pessoas e coisas que estão acontecendo no nosso mundo. O Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, nos ajuda a entender quão extensiva é essa influência sobre o mundo dos incrédulos. Ele escreve sobre os pecados nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2. Isso quer dizer que tudo quanto as pessoas que estavam lendo as cartas de Shaul, do apóstolo Paulo, haviam feito antes de Yeshua salvar, estavam de acordo com o príncipe das potestades do ar. Eles haviam estado completamente debaixo do controle, do domínio e do poder do Satã. Outro exemplo, não menos horrível, descreve os incrédulos da seguinte maneira: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz das boas novas da glória do Messias, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Em João 8, lemos até que ponto a sabedoria deste mundo, 1 Coríntios 3:19, desvia as pessoas. Yeshua HaMashiach discute com os perushim. Jesus discute com os fariseus, que eram homens sábios da nação de Israel. Eles diz que a rejeição que eles fazem era a prova de que eles não conheciam a Deus. E Yeshua até mesmo afirma que eles estavam fazendo a vontade do pai deles, Satã, o diabo. 1 João, Evangelho 8:41-47. Imagine, aqui estavam pessoas absolutamente convencidas de que eram perfeitos observadores da Torá de Hashem, da lei de Deus, mas Yeshua os identifica como inimigos de Deus. O príncipe deste mundo também não deixa os discípulos em paz, aqueles que foram salvos através da fé em Yeshua. É por isso que Efésios 6:10-17 tem orações aqui no canal sobre a armadura de Deus, nos diz para revestirmos de todas as armas espirituais de Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa guerra está acontecendo no âmbito espiritual, mas ela é totalmente real. Satã não vai aparecer para nós como uma criatura horrível, com chifres e rabo. Ele nos tenta. Ele coloca sugestões que vêm com o selo dizendo: cuidado, veneno de Satanás. Nem mesmo a estrada larga que conduz ao inferno possui um sinal de trânsito anunciado, a estrada larga. O oposto é verdadeiro.
Satã nos tenta com coisas que exercem atração sobre o nosso corpo, que está sujeito ao pecado, coisas essas que prometem prazer e diversão. Ele nos faz preferir a nossa própria opinião. E quem é que não ama sua própria opinião? Sobre a dos outros, mesmo quando os outros é melhor do que a nossa. Ele tem nos enganado, fazendo-nos crer que a maneira que vemos as coisas é melhor que a maneira que Deus planejou e que está na Bíblia. Ele influencia o discípulo a fazer coisas que prejudicam o seu testemunho. A vida do discípulo se torna manchada pelo pecado, possivelmente até o ponto em que ele fique inadequado para o serviço de Hashem. Satã provoca nos discípulos a raiva, as contendas, os falatórios, e ao fazer isso ele destrói a unidade do corpo do Messias, a congregação do Eterno. Tiago 3:16 e 4:1. Satã faz tudo isso na esperança de frustrar os planos de Deus delineados na Bíblia, a saber que Deus finalmente irá amarrá-lo, julgá-lo e lançá-lo no lago do fogo eterno. Apocalipse 20:10. No momento, o Satã está usando de tudo que há na criação para tentar sua própria pele salvar. Contanto ele possa boicotar, mesmo que seja um pequeno detalhe do plano do Eterno, ele irá explorar as pessoas como objetos descartáveis para poder atingir seus objetivos. Infelizmente, há discípulos que se tornam presa dos embustes de Satã. À medida que eles seguem a sabedoria vinda da fonte errada, sua maneira de pensar começa a se mover para longe dos caminhos do Eterno, até que ficam absolutamente parecidos com este mundo. A sabedoria da fonte certa já é totalmente diferente. À luz dos fatos que nós mencionamos, Tiago faz uma pergunta e depois fornece uma resposta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Lembre-se, a pergunta quem é sábio e tem entendimento é direcionada primeiramente aos mestres da congregação. Tiago requer que ele seja um exemplo pessoal. Se você é um mestre, um guia, seja exemplo de comportamento piedoso, além das palavras que você usa para ensinar. Vamos recordar rapidamente a definição da nossa palavra-chave, sabedoria. A qualidade de ter experiência, conhecimento e bom julgamento, segundo o dicionário de Oxford. Conhecimento que é adquirido através de muitas experiências na vida, o conhecimento daquilo que é adequado e razoável, bom senso ou um bom julgamento, ou a capacidade natural de entender as coisas que a maioria das pessoas não conseguem entender. Dicionário de Webster. Qual é o primeiro passo ao caminho do tipo certo de Hormá, sabedoria? O rei Salomão, falou: o temor do Eterno é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10 e Salmo 111:10. Isso quer dizer que eu reconheço a Deus pessoalmente e me submeto à sua vontade com amor e emuná, com amor e fé. Se o temor do Eterno é o expresso somente em palavras, mas também em obediência, então estou no caminho de obter a sabedoria. Muitas pessoas afirmam que conhecem a Deus, têm temor do Senhor, mas rejeitam Yeshua HaMashiach. Yeshua enfatizou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ele disse aos Perushim que era impossível que eles conhecessem a Deus, uma vez que eles não o conheciam, o Messias. João 8:19, 42, 13 e 20. Portanto, um relacionamento pessoal, real e próximo com o Criador do Universo significa conhecer Yeshua pessoalmente como seu Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10, 9 a 10. Sua salvação é evidenciada pela presença da Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, em sua vida. O Espírito Santo possui toda a sabedoria de Deus. Com a ajuda dele, nós podemos servir a Deus de acordo com a sua vontade e de maneira que renda glória ao seu nome. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de servir a Deus e não conseguimos fazer nada que seja bom, digno ou santo aos seus olhos. 1 Coríntios 2, 10 a 16. Quem dentre vós é guiado pelo Espírito de Deus? Tanto Tiago pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está realmente dizendo: quem entre vocês é dirigido pelo Espírito Santo? A resposta é que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria.
Que pessoa verdadeiramente sábia prove a sua proximidade com o Eterno e a sua fidelidade à palavra do Eterno, agindo de maneira digna. Sua sabedoria deve ajudar as pessoas ao seu redor e jamais magoá-las ou causar-lhes rancor, inveja, divisão. Sábio e tem entendimento. Yaakov está se referindo à sabedoria e ao entendimento que nos ajudam a interpretar o que está acontecendo ao nosso redor à luz do nosso conhecimento do Criador e da sua Torá, da sua palavra. Com a ajuda dessa sabedoria e deste conhecimento, nós podemos chegar a conclusões e refletir a sabedoria de Deus nas questões diárias comuns, tais como responder às pessoas, como nos relacionar com os outros e viver juntos, como perdoar, quando ceder e quando firmar a nossa posição, com quem nos associar e com quem não nos juntarmos, com quem investir em conversas profundas e com quem manter coisas leves. E assim vai. A sabedoria e o conhecimento do Eterno dão aos seus filhos a habilidade de amar e de criar unidade dentro do corpo do Messias e de ter paciência necessária para preservar essa unidade. Obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. A sabedoria e o entendimento vindos do Eterno fazem par com a humildade. O Senhor nos mantém humildes, para que outros possam ver mais de Yeshua em nós e menos do velho eu. Sua sabedoria e entendimento nos ajudam a viver de uma forma kadosh, de uma forma santa. 1 Timóteo 6:11 e 2 Pedro 1:3. Como identificar a sabedoria que não vem de Deus? A sabedoria que não vem de Deus vem com sinais claros e característicos. Yaakov, ele vai listar essa sabedoria que não vem de Deus. Vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Os discípulos estavam em más condições uns com os outros por causa da atitude dos seus corações. Inveja prospera onde o amor foi abandonado e esquecido. Inveja amarga enche o coração de alguém quando ele só pensa em seu ganho pessoal, quando ele não tem escrúpulos e pisa em outras pessoas tirando vantagem delas. Onde inveja impera, o fim justifica os meios. Inveja amarga e ambição egoísta às vezes tomam conta do coração de alguém que foi ferido, que foi magoado. Ele não está interessado no perdão, mas quer vingança para machucar o outro e para prejudicar o outro. Tiago diz para as pessoas com essa atitude: não se vangloriem. Vocês têm motivos para se orgulhar do que vocês alcançaram, da posição que vocês atingiram. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Vocês usaram a verdade para obter os seus próprios objetivos e não para fazer a vontade de Deus em humildade e amor. A verdade foi meramente uma ferramenta para ferir os outros ou para justificar suas próprias ações. Em vez de se submeter à verdade, você fez uso dela para humilhar e abusar os outros. Você usou e agiu em nome de Deus e de sua autoridade para seu próprio benefício, e a fazer isso você blasfemou dele. Esse tipo de sabedoria, ele não vem dos céus. Esse comportamento não vem da Ruach HaKodesh. Não pense nem por um momento que você acumulou suas riquezas e obteve sua posição por meio da sabedoria de Deus e da sua bênção. Mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Você chegou até onde está agora porque você vendeu a sua alma a Satanás e para os desejos do seu coração. Pois aonde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se Deus tivesse guiado você, você estaria unido a Ele em paz e amor. Mas por que você permitiu que o Satã e os desejos da sua própria carne, o seu Yetzer Hará, controlassem a sua mente? A inveja e egoísmo, divisão, raiva, mágoa e ressentimento, desentendimentos, confusão e toda espécie de males. Essas são as impressões digitais do Satã. Assim que a verdadeira face dele é revelada, fica difícil voltar atrás sem cicatrizes de memórias amargas. Bons frutos. A maneira de identificar a sabedoria do alto
É o oposto da sabedoria terrena, é a sabedoria que vem de Deus, que produz bons frutos. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Devemos entender alguns pontos sobre a sabedoria que vem do alto, para melhor entendermos a razão pela qual devemos nos basear somente nessa sabedoria. Aqueles que creem em Yeshua HaMashiach como Senhor e Salvador dos pecados são chamados filhos de Deus e herdeiros de Deus. Ele e sua palavra são as únicas fontes fidedignas de sabedoria para o nosso direcionamento. Nele, no Messias, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Como todas as coisas são supridas por ele, naturalmente não há necessidade de nenhuma outra fonte. Os pacificadores. Se você nasceu de novo e recebeu um novo passaporte, você se tornou um cidadão do céu. Essa é uma cidadania eterna entre todas as coisas e deve fazer de você um pacificador. Agora você vive neste mundo através das leis do reino do eterno. Você pode estudar isso no Sermão do Monte, Mateus 5-7. Aos cidadãos dos céus é solicitado que façam avançar o reino de Deus por meio de palavras e ações. Deus promete fazer a sua parte. Ele os abençoará e suprirá todas as suas necessidades. Os discípulos de Yeshua são chamados embaixadores do Messias. Isso quer dizer que eles devem representar fielmente a Yeshua, sua vontade, seus planos, seus pensamentos. Somos uma carta do Messias escrita com o Espírito do Deus vivo. Os discípulos, cuja maioria não é familiarizada com a Bíblia, leem a carta que está em nós. Os que não são discípulos ainda, né? De maneira que eles deveriam ver a maneira como agimos e como vivemos como seguidores do Mashiach. Nosso comportamento e nossa obediência à palavra do Eterno é assim que aprendem sobre Deus e sua palavra. Se quisermos que a nossa carta seja legível, é imperativo que nossa vida honre a Deus em todos os detalhes e em todo o tempo. Somos ordenados a ser cheios da Ruach HaKodesh. Se formos, devemos ser capazes de entender a vontade de Deus e obedecê-la perfeitamente com boa disposição. Há também o mandamento de sermos fiéis em oração. Derramamos o nosso coração diante do Pai que está nos céus, expressando nossa dependência dele e mantendo aberto o canal vital de comunicação entre nós. Há uma forte ligação entre a oração constante e o recebimento da sabedoria de Deus. Nós aprendemos isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus em oração. Ao acrescentarmos todos esses fatores, chegamos a uma conclusão clara. Se eu quiser ser uma ferramenta digna nas mãos do Eterno, se for importante para mim que meus atos e meus comportamentos estejam alinhados com os planos e propósitos do Criador, então eu devo pedir ao Eterno que me direcione e me ajude. Nenhuma fonte pode me proporcionar aquilo que eu preciso. Já aprendemos de onde a sabedoria terrena vem e para onde ela leva. Eu espero que esteja claro para todos que devemos buscar sabedoria somente em Deus. Apenas a sua sabedoria gerará fruto abençoado e eterno que glorifica o nome de Yeshua HaMashiach. O fruto da sabedoria é humildade, também a mansidão. Eles são sinônimos: humildade, modéstia, ausência de orgulho, ausência de vaidade, né? Devemos agir sempre expressando humildade do Messias. A mansidão não é fraqueza, pelo contrário, aprendemos isso através de Moshe, que era o varão muito manso, mais que todos os homens sobre a terra. No entanto, ele era firme. Ele se submetia ao Eterno, pureza, né? Não misturado com outras coisas, limpo, não prejudicial de algum modo, saudável, não contaminado pela imoralidade, especialmente de natureza sexual. O Eterno é puro e tudo que vem dele é puro, inocente, correto. A sabedoria de Deus nos ensinará a pureza, que por sua vez nos capacitará para servi-lo. Tenha em mente que aos olhos de Deus o fim nunca justifica os meios.
pacificidade, disposição para ceder. A sabedoria terrena é competitiva e às vezes leva à guerra, mas a sabedoria do Eterno é pacífica, ela faz a paz. A sabedoria de Deus está disposta a ceder, mas isso não quer dizer que ela busque a paz a todo custo. Deus não faz concessões. Ele requer que confessemos os nossos pecados e não os varramos para debaixo do tapete. E depois confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A extrema paz vem com a remoção da inimizade entre Deus e o homem por meio da expiação dos nossos pecados, feitas através de Yeshua HaMashiach, Romanos 5:10. Por isso, a definição de pacífica inclui santidade e pureza, ou seja, mantendo-nos purificados do pecado. E se alguém cai e peca, então a sabedoria de Deus deve nos fazer ter a disposição para ceder e estarmos prontos para perdoar. Devemos estimular o pecador a confessar o seu pecado, a fazer techuvá, a sair dele, a renovar a sua paz com Deus e com os outros, e ao mesmo tempo precisamos orar e pedir a Deus a capacidade de perdoar de todo o nosso coração. Outra característica da sabedoria que vem do alto é a amabilidade, a tolerância. Esse traço do caráter é o que faz com que as pessoas que sejam de fácil convívio e fáceis de concordar com ela. Uma pessoa branda e tolerante está preparada para renunciar seus próprios direitos em favor dos direitos dos outros. Outra questão, a misericórdia. A sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia porque o Criador do universo é misericordioso. E essa característica faz com que um discípulo tenha misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que têm menos bens materiais neste mundo, dos que precisam da sua ajuda. Além disso, a misericórdia move o discípulo a anunciar a paz, a anunciar as boas novas entre os perdidos. Bons frutos. Viver pela sabedoria de Deus produz frutos abençoadíssimos, tanto em nosso trabalho quanto no nosso relacionamento. Outra questão é a imparcialidade e a sinceridade. A sabedoria de Deus corresponde ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito caracterizava Yeshua. Se esses bons frutos puderem ser vistos, eles são evidência da presença e obra da Ruach HaKodesh na tua vida. Se dermos a Deus o controle total da nossa vida, os resultados estarão lá para todos verem os frutos. Quem semeia a sabedoria de Deus colherá a sua justiça. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, o seu amém, o seu shalom abaixo, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Shalom, shalom.